paranormal ainda não apareceu, né? A segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que se levanta da terra com 2 chifres. Vai fazer descer fogo do céu. Vai ser um espetáculo, né? Isso aí é uma demonstração, mas não vai ficar só nisso, não. Provavelmente vai ressuscitar mortos, vai caminhar sobre as águas, vai fazer o que Edir Macedo, Valdemiro Santiago, E.R. Soares, Agenor Duque não consegue fazer. O que Benihim não consegue fazer. Essa coisa, essa criatura que está chegando. Agora está bem perto. Porque a Mambrana fala que depois de um Papa ser trazido, se levantar ali dos Estados Unidos, então eles formarão a imagem da besta. E não pode haver imagem da besta sem aparecer primeiro a segunda besta, que é o paranormal. Como Jannes e Jambres, os magos do faraó, fizeram um pedaço de pau, vara seca, se tornar em serpentes, 2 serpentes, né? As águas do rio Nilo virar sangue também. Moisés ia fazendo a mão de Jeová, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Os mágicos do faraó iam imitando, mas teve uma hora que era 10 pragas, teve uma praga lá que eles não deram conta de imitar, não. Mas Jannes e Jambres será fraquinho, perto do paranormal que está chegando, porque esse paranormal, ele vem com todo o poder de Satã, de Satanás, do adversário, para fazer prodígios, milagres, potentos, sinais de mentira, diz a Bíblia, mas o suficiente para enganar pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais e até seguidores que dizem seguir o William Branham, a mensagem de William Branham nos tabernáculos. Vai enganar o mundo todo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8, vai ser enganado. É o que está escrito. Olha aqui o que a Bíblia diz. Eu vou continuar lendo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, a rebelião, né? Ela veio, está aí. Cantores gospel cantam pela prefeitura. Outro dia foi aquela Aline Barro, né? Acho que foi 180 mil que a prefeitura pagou lá, ela abriu o carnaval lá no Pará. E quanto a prefeitura paga para Camila Barros, eu ouço dizer, gente dizendo que paga 90 mil, né? Para ela pregar num evento. E os cantores gospel e os pregadores gospel, os famosos, né, que pregam por cachê, dinheiro, cantam por cachê, dinheiro, é a rebelião. Já vem a rebelião, esse rodar igual um peão dentro das igrejas, isso é demônio. Demônio. Não vê que o João diz, eis que estou à porta e bato. Eles estão do lado de fora. Então quem está operando dentro das igrejas, dentro das 4 paredes, dentro dos templos? É o diabo, Satanás. É o adversário que está operando. Porque deve vir primeiro a apostasia. Para mim já encheu. A taça da apostasia já está transbordando. E aparecer o homem ímpio, né? O filho de Belial, o próprio Belial. O filho da perdição. Título de Judas Iscariote, né? Ele vai aparecer. Mas ele não vai aparecer sozinho, essa besta. Que vai se sentar no templo de Deus, no terceiro templo que vai levantar. Não viu o Papa Leão XIV? Mesmo no dia 8, quando ele virou Papa, elegido Papa lá, no Vaticano, ele já não mandou uma carta para os judeus. Está aí a carta aí. Dizendo que o que Francisco fez, o Concílio Vaticano II, né, uma determinação, vai seguir com a mesma coisa, né? Essa aproximação do Papa e os judeus, né? Isso também pode e deve dar em acordo, né? O Leão XIV já não se ofereceu para mediar, ser o mediador da guerra Rússia e Ucrânia, da guerra de Israel, ou qualquer guerra no mundo. Olha, é um Papa americano. Já está se dispondo a fazer alianças, acordos. Cuidado! Chegamos, se não é o fim, está bem na beirinha mesmo, um triz. Vai chegar ao fim, né?
E apareceu o homem ímpio, filho da perdição, ou adversário, mas lá na 1:11, na 1:3:19, Miqueias 2:5, 2:15, Miqueias 5:5, é um assírio, né? Pelo menos no DNA dele, no DNA, vai ter que ter o DNA de assírio, né? Porque às vezes você vê uma pessoa, você diz, é brasileiro, é português, é paraguaio, é argentino, é americano, é russo, é francês, mas você não sabe o DNA que está naquela pessoa, a raiz genealógica daquela pessoa. E esse adversário, o filho da perdição, o homem ímpio, o Belial, ou o próprio Belial, ele é um assírio. Não, 1:11, saiu de Ninive, né? Antiga Babilônia. Porque eu estou vendo gente fazendo interpretação. O leão 14 é a besta, porque ele escolheu o nome leão. A Bíblia diz que a besta tem mandíbula e boca de leão. Essa mandíbula e boca de leão não quer dizer Papa Leão 14, não. Aí a mandíbula e boca de leão é Babilônia. No Daniel 7, os 4 animais, o leão é a Babilônia. Vai lá, o leopardo, o urso, o leão é a Babilônia 1, os 4 animais. O urso é os medos persas, o leopardo é os gregos, a Grécia. E o quarto animal com dentes de ferro, unhas de bronze, a criatura terrível, é o Império Romano. Porém, quando você coloca o Egito, as 7 cabeças, né? Egito 1, a Síria, a segunda cabeça, aí a Babilônia aqui, nos 4 animais, é o primeiro animal, mas ela vai virar a terceira cabeça. Babilônia, a terceira cabeça. O leão. Os medos persas, o urso, é a 4ª cabeça. E depois vem o que? Vem o leopardo, a pantera, no Apocalipse 13, Daniel 7. Esse leopardo, os gregos, é a 5ª cabeça. E o anjo disse, 5 já caíram. Existe. Esse que existe é o 4º animal, o 6º império. Era Nero, que no ano 67, fora dos muros de Roma, mandou cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Roma, o Império Romano. Aí o anjo disse que ainda vem o número 7. A 7ª cabeça vai durar pouco tempo. Se você disser que é Roma papal, porque o que o Papa Leão XIV vai fazer em Niceia? Poucos quilômetros de Istambul, cidade de 7 colinas, e de Ankara, a capital da Turquia. E a Turquia é onde está o trono de Satanás. Ora, ele vai lá comemorar os 1.700 anos do Concílio de Niceia, decretado, estabelecido, organizado por Constantino, o imperador romano, o mesmo que teve a visão da cruz, mandou construir um templo em cima de um lugar que era um lugar de um templo pagão, fez a igreja de Santa Sofia e colocou a cruz lá, e aí houve o casamento entre Constantino, o imperador romano, tudo que ele precisava, e o cristianismo, os cristãos. Agora, isso é no ano 325. Estamos em 2025. Então, a Igreja Católica Romana tem 1.700 anos, porque o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia Vulgata. Ele morre, o Damaso, a Bíblia Vulgata continua. E Jerônimo tem o trabalho de trazer do grego o Novo Testamento para o latim. E os gregos já tinham transliterado o nome Yehoshua no hebraico para Jesus. E o Jerônimo tirou a letra O, aí ficou Jesus. Aí todo mundo foi pregando Jesus em latim, né? Até o monge agustiniano Martim Lutero, que trouxe a reforma em 1517, mas a Igreja Católica Romana enviou em 1515 Jean-Georges Trissinto, seu embaixador, para a Alemanha. E o que ele fez lá? Ele mudou a fonética do I para o J. É o pai da letra J. A letra J não tem no alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico. Aí, com essa mudança da fonética, o I para o J sai de Jesus para Jesus. E eu prego que isso agora é a marca da besta.